Comando do Fernando Diniz, o Vasco treinou com elenco completo. Os jogadores fizeram exercícios na academia, depois foram a campo para um treino físico. Após pedir dispensa do treino de ontem, Ryan e Coutinho se apresentaram hoje, companheiros. O Diniz já está lá, o Vasco largando na frente, até fazendo um trabalho com os principais jogadores, diferentes de Flamengo e Fluminense, que depois chegam os principais do grupo, né? E o Vasco renovou o empréstimo de Carlos Cuesta, o zagueirão Cuesta, até o fim de 2026. O contrato se encerraria ontem, mas havia uma cláusula no acordo com o Galatasaray para extensão por mais uma temporada, com um pagamento de 1,5 milhões de euros, 9,7 milhões de reais aos turcos, é isso, né? O novo contrato do Cuesta já consta no bid da CBF. O acordo entre Vasco e Galatasaray também prevê a opção de aquisição definitiva dos direitos do jogador por 5,75 milhões de euros. Em reais, daí quase 37 milhões. Como é que ainda tem mais informação do Vasco pra gente bater um papo aqui? O Rojas, Johan Rojas, novo reforço do Vasco, já se despediu do seu ex-clube, o Monterrey do México. O meia colombiano, 23 anos, publicou um vídeo nas redes sociais com a despedida e também postou no Instagram uma frase: "Nasci para romper ciclos, criar um legado. Meu destino é ganhar", com um emoji ali da Cruz de Malta. O Vasco entra em campo. Ih, pessoal, a gente vai beber água, a gente está voltando, reta final do SBT Esportes Rio. Mais uma informação sobre o Vasco. O time entra em campo contra o Guanabara City, na Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, daqui a pouco, 3 horas da tarde, a segunda rodada da competição. A partida vale a liderança do grupo, já que os dois times venceram na primeira rodada. O Vasco, lembrando, que venceu o Velo Clube por 2-0. Chegando na reta final. E o Vasco está em busca de mais 80 milhões de reais emprestados no mercado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Vasco não havia pego 80 milhões de reais de empréstimo em outubro com a Crefisa? Sim, mas o dinheiro termina no fim desse mês e para não ficar sem grana, o presidente Pedrinho já está em busca de mais uma operação parecida. A ideia é um financiamento de 80 milhões de reais na modalidade DIP, específica para empresas em recuperação judicial. Com esse dinheiro, o clube pretende pagar despesas operacionais urgentes, além de salários, tributos e compromissos com fornecedores essenciais. Não se descarta que a Crefisa faça um novo empréstimo, com a lembrança de que o último teve como cláusula de contrato de empréstimo a entrega de 10% das ações para a Crefisa em caso de não pagamento, devolução do dinheiro. Isso em meio às tratativas do Vasco e de Márcio Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. O Márcio quer comprar a SAF do Vasco e promete investir 2 bilhões de reais nos primeiros 5 anos. Reto, Campeonato Carioca, que vai ser transmitido pela TV Globo. A TV Globo anunciou ontem que fechou o pacote para 2026. Vai ser uma ótima oportunidade para alguns jogadores serem observados pelo técnico Fernando Diniz. Dentre eles, Maxime Domingues, Esforça e JP, além do Garré. Esses 4 jogadores serão observados de perto pelo técnico Fernando Diniz, que não teve tantas oportunidades com eles, em especial o JP, que foi emprestado ao Avaí, ao Maxime, que estava no Toronto, e o Esforça, que foi emprestado ao Juventude. O Garré não, esse estava no elenco e teve pouquíssimas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. E aí a pergunta que eu já faço a você, torcedor: tem vaga? JP, Esforça, Garré, Maxime, todos estão no bid. Bidou, para poder jogar no Campeonato Carioca, já na estreia, dia 15 contra o Maricá. Todos tinham que estar regularizados no boletim informativo diário e todos estão regularizados. Vale lembrar que, à exceção do JP, que é cria da base, os outros 3 foram comprados. Ou seja, o Vasco fez um esforço financeiro, o Vasco teve um desencaixe, um desembolso de dinheiro e precisa recuperar. Se não botar para jogar, não recupera. E acho eu que todos têm espaço no elenco do Vasco, sim. Principalmente no atual momento, em que o Vasco tem dificuldades financeiras para contratar somente no modelo empréstimo com opção de compra, como foi do Cuesta, que eu vou falar daqui a pouquinho, Robert Renan, o Johan Rojas, que está chegando, o Andrés Gomes. Então, assim,
Se olhar para o elenco e não tiver opções no banco, eu sempre falo isso, o banco de reservas tem que apontar pelo menos 5 titulares. Você tem que ter 16 no seu elenco, porque você roda durante o jogo e pode até modificar 50% do seu time. Para não desequilibrar, é importante ter opções, e principalmente no meio-campo. JP, Garré, Maxime e Esforça são jogadores dessas funções, sendo que o Garré pode até atuar um pouquinho mais à frente. O Vasco precisa qualificar o seu elenco. Não quantificar apenas, mas qualificar. O Esforça é um jogador de seleção argentina, o Maxime é um jogador inteligente. Você vai dizer assim, Fábio, não vi nenhuma boa atuação dele. Vamos aguardar uma sequência na posição correta. E o Campeonato Carioca é perfeito para isso. E o Diniz vai observar bem de perto